Bem-vindo ao podcast Café com o CRM, uma iniciativa do CRM Maranhão. Olá, médicos e médicas do Maranhão, muito bem-vindos. Estamos iniciando mais uma edição do nosso podcast Café com o CRM, uma iniciativa do CRM Maranhão. E a pedido de vocês, nós vamos falar hoje sobre um assunto muito importante. Qual é o passo a passo para o médico abrir, o médica jovem está iniciando carreira ou de repente já tem um recurso ali guardado para abrir a sua clínica, o seu próprio negócio. E nós estamos aqui com a doutora Ana Lígia Coelho, presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Maranhão. Obrigada, muito bem-vinda, doutora. E o doutor José Fernando. Fernando José. Fernando José, perdão, Fernando. Fernando José Leite de Oliveira, que é o vice-presidente também do Conselho Regional de Contabilidade do Maranhão. Para começar, doutora Ana Lígia, quais são os primeiros passos que o médico deve tomar ao decidir abrir uma empresa ou clínica médica? Essa é uma pergunta que os nossos colegas mandam muito. Ixi, muito importante isso, pessoal. Olha, é uma grande satisfação estar aqui junto com o nosso parceiro CRM Maranhão. Mande um abraço, para o nosso presidente Albuquerque, pessoa queridíssima. E esse quadro é muito importante, doutora Márcia, para a gente trazer exatamente um pouquinho de luz, para as muitas dúvidas, porque afinal de contas a gente passa muito tempo dentro da academia, da faculdade, vai para o operacional e esquece do lado empreendedor ou esquece do lado empresarial, Mas o médico, ele não precisa entender de tudo, tá? O profissional da contabilidade está aqui exatamente para auxiliar ele, E aí esclarecer e trazer esses percalços, Porque às vezes é muito chata aquela questão da burocracia, E o médico fica, isso não é para mim, De fato, nós não entendemos muito sobre isso, praticamente nada, na verdade. Então o médico, às vezes a gente mexe a cara, eu vou abrir meu consultório, mas qual é esse passo a passo? O que é importante? Quais são os documentos, os impostos que eu vou ter que pagar, Então, e tudo isso é muito importante para a gente. Esse planejamento de custo, por exemplo. Perfeito. O profissional de contabilidade ajuda a gente nisso, Com toda certeza. A gente fala de precificação, Sim. Quando a gente fala de custos, então a precificação, ela engloba tudo isso. Então, todos os custos que você tem, então vamos supor, tem aquele médico que ele tem a oportunidade dele já iniciar uma clínica dele, Ou juntar com outros médicos e constituir uma empresa e começar a clinicar ali em parceria entre médicos. Mas tem médicos também que ele prefere trabalhar dentro de um hospital, dentro de uma clínica, É o famoso intraempreender, que é você trabalhar, para os demais, Trabalhar para um terceiro. E não tem problema nenhum nisso, tá? Então, cada um tem um objetivo na vida e todos são importantes. O do consultório, o do médico, o da clínica, da família, o grande ou o pequeno. Mas é muito importante, nesse início, ele ter o profissional da contabilidade para dizer, ele vai dizer o que ele precisa, o que ele quer, E aí a gente vai dizer quais são as opções. Porque a gente tem várias, doutora. A gente tem uma microempresa, a gente tem a sociedade simples, sociedade limitada. Então, ele vai dizer o que ele pensa e aí o profissional da contabilidade dá quais são as opções. Perfeito. Obrigada. Fernando, agora contigo. Quais são os documentos e registros para eu formalizar a minha clínica médica? Bom, boa tarde, a doutora Márcia, assim como a presidente Ana já falou, também é uma satisfação enorme a gente ter a oportunidade de poder falar, principalmente aqui em especial hoje para a classe médica, aqui no Conversando com o CRM, maravilha. E assim, o processo de legalização da empresa, da clínica, ele é muito importante, ele se faz muito importante e principalmente, uma vez que você está com toda a documentação legalizada, na junta comercial, a sociedade, a documentação, ter o registro principalmente no Conselho Regional de Medicina, é uma obrigatoriedade, para o correto funcionamento, além do seu alvará da prefeitura, o alvará de funcionamento, É importante que você tenha
tá? Todos esses registros feitos devidamente, né? Pagando, logicamente, cada um vai cobrar a sua taxa direitinho para que você comece trabalhando, né, corretamente. Né? A gente falou de planejamento, de custos, e o planejamento de custos, ele, principalmente, a primeira coisa que, né, as pessoas sempre perguntam, o que eu vou pagar de tributos? Sim. Né? E nada melhor do que você ter a assessoria, o acompanhamento de um profissional da contabilidade, né, onde ele possa lhe mostrar, tá entendendo? Lhe mostrar todas essas ferramentas de controle, a questão da precificação, porque você é sempre aquela situação, você só vai dar o preço, conseguir formular o preço correto uma vez que você saiba todos os seus custos. E dentre os seus custos, nós temos a questão da carga tributária. Né? Não só carga tributária, mas também questão de folha de pagamento, os alvará a gente até citou aqui, os encargos sociais, INSS, FGTS, né? Se o médico vai querer, exatamente, se o médico ele vai querer ali fazer algum recolhimento a título de prolabore para ele, de retirada, né? Porque pode ser prolabore ou pode ser por distribuição de lucros e dividendo. E quando a gente fala distribuição de lucros e dividendo, é preciso que você tenha a sua contabilidade da empresa feita de forma correta, seguindo todas as normas legais, todas as obrigações acessórias, para que você funcione, acima de tudo, doutora Márcia, corretamente. Isso é importantíssimo, muito interessante, porque a gente sempre ouve dizer que o apurado não é lucro, né, gente? Com toda certeza. Então, você meter a mão e confundir o da empresa com o seu, isso tem que ficar bem dividido. O que é meu prolabore, o que não é, para não dar confusão. Principalmente quando entra em sociedade. Exatamente. A gente vê muita confusão aí de clínicas que abriram e acabaram fechando por conta de briga entre os sócios, né? Perfeito. E uma coisa que a gente sempre fala, assim como para quem é o profissional da saúde, o profissional da contabilidade, só é médico e só é contador quem tem um registro no conselho. Isso. Então, você só se tornará médico quando você... eu concluí toda a parte acadêmica, conseguiu seu registro, beleza, você é igual nós também. Sim. Senão, você está na ilegalidade. Exatamente. E isso é muito importante, a gente agir e ter a firmeza que o conselho de classe, ele vem para proteger a sociedade. Então, esse é o principal papel, Fernando, doutora Márcia, dos conselhos de classe, é para proteger, para que o serviço que é entregue, ele venha a ser entregue de forma e qualidade, né? Que tenha uma forma e qualidade mínima esperável, né? E aí, quando a gente fala também na questão de alvará, quem trabalha também com a área de saúde, ele tem que ter primordialmente as licenças sanitárias. É muito importante. Dependendo do tamanho da empresa, da estadual, da municipal, e aí a gente tem o registro não só da pessoa física, mas também da pessoa jurídica lá, junto ao CRM também, as inscrições municipais. Então, tudo isso é importante para o negócio dele, é o contador que vai, né, gerir essas licenças para ele, vai dizer o que ele precisa de documentação, e indicando sempre um profissional técnico. Né? Perfeitamente. Porque você pode ser o dono da empresa, mas a gente tem que ter um profissional técnico ali, um médico vinculado responsável. O responsável técnico. Sim. Exatamente. E isso aí foi uma boa lembrança, porque as clínicas, todas as instituições de saúde, onde o médico responsável técnico tem que estar inscrito no CRM. Sim. Né? Exatamente. Não pode deixar de se inscrever, de forma alguma, porque senão vai estar na ilegalidade. Muito bem. Agora, vamos falar aqui de um assunto interessante, porque recentemente, aqui foi um questionamento de um colega, que agora, em 2025, é obrigatório, né, para a gente emitir os recibos lá através daquele Receita Saúde. Perfeito. O app da Receita Saúde, o app da exatamente. Receita Saúde, pronto. Então, o que isso vai impactar para a gente, médicos e clínicas? Doutora Márcia, o Receita Saúde, ele vem para exatamente garantir que o que tu tá recebendo e o que o cliente está pagando, aquilo de fato foi entregue. O que estava acontecendo? A Receita, no momento da declaração anual de ajustes, que vai começar agora 17 de março até o final de maio, o que acontece? Eu pegava um recibo com o CRM, com o CPF da doutora Márcia, Sim. Fingia que aquilo ali era uma despesa minha. Atendimento ginecológico da doutora Márcia, tal. Botava lá.
ficava ele em malha e a senhora em malha. Porque a senhora não colocou essa despesa, se foi uma clínica, dentro da DMED, que é a declaração dos médicos, ou dentro do seu imposto de renda pessoa física, que recebeu da cliente X determinado valor. Então, nesse cruzamento, estava dando um problema terrível para a Receita. E aí, isso aí geraria um problema para a senhora que a senhora nem imaginaria o que poderia acontecer, né? E aí, Fernando, o Receita Saúde, ele vem exatamente isso, para garantir... Tem mais uma segurança pra gente, né? Lembrando, doutora Márcia, que o Receita Saúde são para aquelas pessoas que atendem consultório, que não tem empresa, não tem uma empresa, um CNPJ devidamente legalizado. Então, a Receita... A Receita, ela já vinha, né? Ela já tinha dado, ano passado, no ano de 2024, ela tinha lançado um protótipo, né? Disse, olha, vão testando aí, tá entendendo? Só que eles, de certa forma, eles viram não viram uma enorme adesão ao uso do aplicativo do Receita. E anunciaram no final de 2024, a obrigatoriedade a partir de 2025. Então, é aquela situação. A presidente Ana falou sobre a DMED, né? A DMED é a Declaração das Informações Médicas. Então, todas as empresas, pessoas jurídicas que emitiram notas fiscais de atendimento a pessoas físicas, né? Aquelas informações, obviamente, durante o ano calendário, vamos dizer agora, que é do ano de 2024 em 2025, elas devem subir para a base de dados da Receita. Então, aquela história, eu passei, a minha esposa passou o ano todo se constando com você, né, com a senhora, doutora Márcia, deu R$ 2.500 de tratamento, de consultas, enfim, durante todo o ano. As notas fiscais, aquela informação sobe, né, quando ela for fazer a declaração dela de pessoa física, ela vai colocar, tá entendendo, aquele valor, seu nome completo, CPF, CRM e o valor. Só que para a pessoa física, essa informação ela não sobe pro profissional, para o médico. E vai subir agora pelo app do Receita Saúde. Então, o profissional médico que não quiser trabalhar por escritório, não quiser ter o CNPJ, ele vai ter que ter o certificado dele digital, ele vai ter que acessar a plataforma ECAC, né? E todos aqueles valores de recibos que foram gerados pelo app, 1.000, 2.000, enfim, ele vai fazer no mês ali quanto foi que ele apurou, e aí o próprio sistema já vai calcular o que ele tem que recolher de imposto de renda retido na fonte. Entendi. Tá entendendo? Automaticamente essa informação já fica guardada na plataforma, e quando ele for fazer a declaração dele de pessoa física, essas informações já vão descer automaticamente pela pré-preenchida, né? Ou seja, todo esse processo de automatização, que já vinha ocorrendo assim nos últimos anos com as empresas, chegaram agora para os médicos profissionais que atendem escritório. Sim. E que atendem ainda, vamos dizer, como eu gosto de dizer, atendem ainda por pessoa física. Entendi. Então, pelo que eu estou entendendo, é o médico que presta serviço. Exatamente. Então, ele não é dono da clínica, ele não é sócio da clínica. Ele só vai lá trabalhar. Exatamente. É isso? Exatamente. Com a pessoa física. Com a pessoa física. Exatamente. Certo. Atendendo. Entendi. Até porque, doutora, se ele for prestar serviço para um plano de saúde ou para um hospital de grande referência, todos os médicos, eu tenho vários clientes, todos eles já prestam por pessoa jurídica. Porque é mais vantajoso, principalmente em termos de carga tributária, planejamento tributário. 3 vezes mais barato. Porque ele já vai ser tributado pela clínica, vai ser tributado por não sei quem, aqui... O imposto na pessoa contas, jurídica, não tem mais nada, né? O imposto, doutora Márcia, na pessoa jurídica, às vezes chega até a ser 3 vezes menor do que na pessoa física. Na pessoa física, ele paga INSS 20%, mais o ISS 5%. Só por aí a gente já tem mais o imposto de renda da pessoa física, né? Então, olha que dica boa que fica aí para os nossos colegas que estão começando, né? Vão entrar aí no mercado de trabalho. Principalmente... Pessoa jurídica 3 vezes mais barato. Principalmente porque a gente sabe que a maioria dos médicos trabalha em vários lugares. Trabalha concursado da universidade ou de qualquer outra instituição, e também atendem pela pessoa, né, pela pessoa jurídica, prestando serviço, né, atendendo pacientes, enfim, e tirando suas notas fiscais. Certo. Né? Vem acontecendo ao longo dos anos um fenômeno interessante que é justamente a pejotização na medicina, né?
Então, como é que acontece? A pessoa tem uma empresa que presta serviço a uma prefeitura, vamos dizer assim. Uhum. E você entra como sócio participante. Você não é dono da empresa. Certo. Você está ali participando, né? Como é que faz? Como é que esse sócio participante declara isso? Não existe sócio sem estar ele registrado no papel. Então, ele só é sócio, doutora Márcia, se ele estiver lá no contrato social citando que ele é um sócio. Ou que ele é um diretor, aquele algo assim, ele tem que estar atrelado ali. Sim. Senão ele não é sócio. Então ele não é nada? Ele é um terceirizado, um quarteirizado, na verdade. Quarteirizado. Exatamente. Ele é uma pessoa física que então, presta serviço. Ali aí vem essa dúvida dos colegas. Nossa, olha, eu estava uma empresa que prestava serviço a uma prefeitura X aqui no interior do estado, e eu entrei lá, eles me dizem que eu sou sócio participante e é a empresa que me repassa esse valor. E quem é que vai declarar isso? É a empresa? Ele atua como pessoa física, não é isso? Isso. Não, ele tá atuando como pessoa física autônoma. Então vai ter que declarar. Exatamente. O correto é a empresa do qual ele presta o serviço, que paga ele, fazer a retenção. Isso. Ah, não retém nada, então fica na obrigatoriedade ele recolher o INSS dele e o imposto de renda dele. Então, atenção, colegas que trabalham nesse sistema de pejotização. Cuidado Sim. com as pegadinhas. Né? Exatamente. Porque, olha, aí o empresário chega, o dono da empresa chega, não, tá tudo declarado, aí te dá um negocinho lá, um papelzinho, não sei o quê, quando tu vai ver, a receita vem. Aquele papel, até mesmo quando você fala, olha, entregou um documento, um informe de rendimentos, tá entendendo? Supõe-se que aquela informação tenha subido para a base de dados da Receita. O que a gente já viu bastante, um grupo, né, geralmente o grupo de médicos, eles formam, né, eles se pejotizam aqui. Sim. E vão prestar os serviços, pronto, tem ali o contrato, recebe aquele valor, né? Só tem eles, aplica-se ali, diminui o valor, nós faturamos ali, vamos dizer, por mês 200 mil, paga-se ali 30 mil, dá 30 mil de imposto, então sobra 170, vamos ver quanto que vai para cada um, se os percentuais são iguais, se a produtividade é igual, que muitas das vezes não é, para você, aí você faz aquela segregação, tá? E vem por distribuição de lucro. Porque distribuição de lucro, ele vem por um rendimento isento não tributável. Pronto. Mas nesse caso, que a gente tem visto aí, porque chega muito denúncia no CRM dos calotes. Então, quando mudou, por exemplo, mudou a gestão da prefeitura, o novo gestor entrou, não reconhece aquela empresa, bota para fora porque vai botar outra, e aí já tem 2 meses atrasado e a empresa sobe, vai embora e não paga o médico, né? Ou, aí fica assim, como que vai fazer? Né? E eu continuo sócio dessa empresa, porque assinou um papel lá. Aí dá importância, doutora Márcia, de você ter, primeiro para essas situações, você ter um bom profissional contábil e também um bom profissional da advocacia, porque como eu digo, para acompanhar, né, como é que foi feito, como é que foi celebrado esse contrato de prestação de serviço e quais são deixar bem as cláusulas bem amarradas para uma situação como essa, de troca de gestão de prefeitura, você não ficar, como eu digo, você não ficar a ver navios. Mas acontecendo numa situação dessa, foi criado, meu CPF está vinculado. Hoje a gente pode, existem, se você, pelo próprio GovBR, ou se você tiver certificação digital, GovBR conta prata ou ouro. Sim. Ou certificação digital, que eu sempre digo que é mais prático. Vá numa certificadora. Todo médico tem que ter um certificado digital. Faça sua certificação digital. Você consegue ver lá numa plataforma chamada RedeSim da Receita Federal, você consegue ver se seu CPF está vinculado a alguma, tanto pelo site da Juscema, que é a Junta Comercial do Estado do Maranhão, quanto pelo site do RedeSim, você pode verificar se o seu CPF está vinculado a 1, 2, 3, seja lá quantas empresas tiver. E se tiver, corra atrás para resolver. Porque empresa que tá, vamos dizer assim, como a gente diz, jogada jogado as cobras, abriu empresa deixou de mão, vai gerando as obrigações acessórias, a falta de envio de declaração, não pagamento disso. Quando você espanta, você tem rapidinho 3, 4 mil reais de multa. Aquilo ali vai na velocidade, a Receita vai fazendo as cobranças, enfim, tudo mais. Quando você espantar, seu nome está no CADIM, Serasa e outras instituições que estão vindo em cima, né? Estão vindo em cima lhe cobrar. É só botar no Google, assim, consulta minhas empresas,
Que aí ele vai dar lá. Pronto. E tu acessa com o GovBR. Que tu vai Pronto, conseguir que verificar. dica boa. Então, além disso, Fernando, quais são os cuidados que o médico deve ter para declarar essas despesas e evitar penalidades? Eu acho assim, eu sempre gosto de dizer que despesas médicas é a menina dos olhos de ouro de todo mundo que vai fazer um imposto de renda. Verdade. Tá entendendo? Se até, eu digo sempre, até o presente momento, se o governo não mudar, né, são as únicas que, no cálculo do ajuste anual, por isso é que o nome chama-se declaração de ajuste anual de pessoa física, declaração de imposto de renda da pessoa física. No ajuste anual, que é de acordo com a base, né, com o que você ganhou e está oferecendo, as despesas médicas elas podem ser dedutíveis 100% da base de cálculo, né, no ajuste anual. Então, ou seja, a transparência ela é fundamental, porque quem vai se consultar com o médico vai pedir uma nota fiscal. Olha, eu vou fazer, a gente paga com toda razão, cada um com as suas especialidades, é R$1.000, 700, 800 reais de consulta que você paga, beleza, eu quero uma nota fiscal, né, porque eu quero utilizar esse valor para abater, ou o plano de saúde não paga, né, não coisa, eu tenho que pagar particular. Então, esse controle, doutora, dos empresários, dos médicos que são empresários ou trabalham em consultórios médicos, ele é fundamental, tá entendendo? Ele é fundamental para que você, tá entendendo? Não cometa, tá entendendo? Não cometa certas atitudes, como por exemplo, às vezes a gente vê, o cidadão vai se consultando, é paciente, e ele fica ali, ele acerta, vamos dizer assim, ele acerta um preço, tá entendendo? Menor do que, às vezes até aquela história da precificação, mas chega lá no final do ano, doutora, eu quero uma nota fiscal aqui que eu quero, desses valores das consultas que eu quero declarar no imposto de renda. Aí virou o ano, tá entendendo? Ele vai tirar essa nota fiscal em 2025, referente às consultas de 2024, e a Receita vai ter problema. Você vai ter problema por quê? Porque a Receita ela trabalha por competência. Exatamente. E competência é de janeiro a dezembro. Tá entendendo? Uma nota fiscal, um documento fiscal com data de 2025, vamos citar o exemplo, ele não vai servir para comprovação de despesa de 2024. Tinha que ser tirado até quando? Até 31/12/2024. Então, esse planejamento, né, esse acompanhamento, tá entendendo? Do controle de todos os pacientes, com tudo que foi emitido, declarado, tá entendendo? Com a planilha de custo, com essas informações que chegam. Se você não tiver empresa contabilidade, você tem que ter pelo menos um livro caixa, tá entendendo? Para a correta aplicação, e vai ter que ter, porque agora com a exigência do APP do Receita Saúde, tem que declarar. Porque quem for, você não vai poder mais dar recibo e papel, como a presidente Ana falou, carimbado, assinado, não, é por lá, nomezinho completo, CPF, saia o códigozinho lá bonitinho, e ali no final do período você vai ver quanto apurou para poder recolher seu imposto, tá entendendo? E essas informações elas já irem automaticamente para a base de dados da Receita. Por quê? Porque quando eu que me consultei, tá entendendo, com a senhora ou outro médico, na hora que eu baixar essas informações de pessoa física, ela já vem direitinho para minha declaração pré-preenchida. Entendi. E é importante frisar também, Fernanda, que falou agora do livro caixa, algumas despesas inerentes da atividade daquele médico que trabalha, que atua como pessoa física, ela pode ir para dedução, né? Então, vamos supor, você prestou serviços médicos, atendeu os clientes, deu R$10.000 no mês, mas aí você tem o aluguel que está no seu nome, dessa sala que você atende, que você clinica. Você tem água, energia, telefone, então essas despesas, PTU, elas podem, IPTU, condomínio, isso aí você tem que estar tudo claro no teu CPF, vinculado ali àquele endereço que você atende. Você pode colocar isso no livro caixa e isso vai abater do teu imposto de renda pagar naquele mês. Então, por isso que é importante o livro caixa, né? E é importante você ter o contador exatamente para ele te dizer, porque tem coisa que entra, tem coisa que você pensa que entra, mas não entra. Exatamente. Né? Como uma dedução. Então, a gente tem que ficar atento também. Então, a gente não sabe, geralmente, mas que não tem esse conhecimento. Nem o que tem que declarar, nem o que pode ser abatido. Exatamente. Muitas vezes a gente pode abater tanta coisa e passa, literalmente batido. Perfeito. Né? Mas vamos falar um pouquinho de gestão e sustentabilidade, né? Desse negócio. Aí a gente traz um dado preocupante, que é dado do IBGE e do próprio Sebrae. 80% das empresas que abrem no Brasil não completam um ano. E parece que até 60% fecham antes de 5 anos.
né? Isso por dificuldade também contábil, por esses equívocos todos. Então, tu vê, é muita empresa fechada. E tu vê que essas clínicas, porque não são grandes hospitais, nada, a gente quando começa aqui, a gente está falando do profissional que está começando a vida, um consultório, uma pequena clínica com 3, 4 salas, em sociedade com os colegas. Então, imagina, você abre, menos de um ano vai fechar. Então, assim, é a falta do planejamento, né? Primeiro, que é uma coisa que é importante para todas as empresas, você estudar o mercado de trabalho, planejar onde que você vai abrir esse negócio, se o serviço que você está proposto a fornecer naquela área tem a demanda, né? Tem a demanda, é adequado. E aí a gente entra aqui nesse desafio, né? Aí colocaram assim, quais os principais desafios enfrentados por médicos que empreendem e como a contabilidade pode ajudar a superá-los? Olha, Fernando e doutora Márcia, é inegável que para início, né, com certeza o profissional da contabilidade e também um advogado, né? Porque ele enfrenta questões, né, legais inerentes da atividade da profissão dele, né? Isso aí todo médico sabe o que eu estou falando. Mas o profissional da contabilidade, ele vai nortear o que ele precisa inicialmente, né? E dizer também, cara, isso aqui não tem necessidade para ti. Às vezes a gente vem com um sonho muito grande para início, sim, né? Exatamente. E aquilo ali pode te descapitalizar. Fernando pode falar do fluxo de caixa, né? E isso é importante, né? Você entender do seu negócio, porque a gente tá estudando, a gente quer ser o melhor médico, mas a gente não consegue entender o problema do brasileiro. A gente não consegue aprender a empreender e se qualificar. Porque não é só medicar e clinicar, doutora. É também um negócio. Exatamente. É uma outra coisa que não tem nada a ver com você atender pacientes. É outra competência. Exatamente. Então, outra habilidade exato. Que você tem que aprender a ser, né? Então, eu digo sempre para os colegas o seguinte, teve um colega que abriu aí, os colegas que abriram uma pequena clínica e tudo, um espaço lindo, maravilhoso. Se preocuparam tanto com a ambiência, que é importante a ambiência. Sim. Mas se despreocuparam dessa parte contábil. Né? Eu acho que acima de tudo, doutora Márcia, acima de tudo, você tá. É uma coisa que eu sempre digo, isso para todos, quase praticamente todos, aqueles que chegam para mim, para a Ana, para a gente, a disposição de você querer fazer o certo. Porque se você tiver com vontade, tá entendendo? Ali, de exercer sua profissão, ter uma empresa, tudo, se você não tiver com a disposição de fazer as coisas certas, querer dar o jeitinho, já é um ponto negativo que vai fazer com que você não dê certo, né? Há outro conhecimento, como a presidente Ana falou, da viabilidade do negócio, que vai desde o local, com quem é que você vai se juntar. A gente sempre diz que sociedade é casamento, né? Sociedade é casamento. E dificilmente, né? Não é muito difícil a gente ver pessoas, né, que é aquela história, eu te conheço como amigo, mas na hora que a gente vai se juntar para um negócio, é outra história. Tá entendendo? É outra história. E é preciso, tá entendendo? Que você tenha, né, pessoas profissionais competentes. A presidente Ana falou aí, um bom profissional contábil, um bom advogado, que é para lidar com essas, né, com essas situações. É preciso que você não ofereça um médico, o conjunto de médicos ali, eles não ofereçam só você dizer, eu vou prestar o serviço, mas eu preciso cuidar do meu negócio, eu preciso ter uma pessoa que acompanhe a documentação, que organize aquilo ali, isso, que repasse as informações, né, que repasse. A gente tem nós profissionais contábeis, a gente trabalha sempre com todo um checklist de documentos e de informações que devem ser enviadas para nós, para a gente, para que a gente faça, né, monte os relatórios, apresente, tá entendendo? E o nosso cliente tenha conhecimento de números, né, acompanhamento, né, acompanhe aquilo ali para ver onde é que está, né? A gente vê as perguntas sempre são voltadas, né? A pessoa se preocupa muito, os médicos e a maioria dos empresários, não só médicos, mas tudo. Eu quero saber carga tributária. Só tá preocupado com carga tributária. Eu digo, gente, a questão gerencial, a questão do funcionamento, qual o material, dependendo qual material que você vai utilizar, ou qual
qual as ferramentas, a quantidade de pessoas, o equipamento que você vai precisar ter, ou algo do tipo, a manutenção dele, o local que você tá, os outros custos, gente. Custo não é só carga tributária. Ele é apenas mais um item. Então a gente tem a manutenção predial, tem ali o fluxo de caixa. Dentro desse fluxo de caixa eu tenho a minha folha de pagamento, as licenças, eu tenho os encargos trabalhistas. Às vezes é muita coisa. Doutora Márcia, só para a senhora ter uma ideia, às vezes você tá num local, você abriu a empresa tudinho direitinho, tá faturando ali pouquinho. Tá entendendo? Tá faturando ali pouquinho, tá pagando ali seus R$1.000, R$2.000, tá entendendo? Seus R$1.000, R$2.000 de imposto. Tá reclamando do imposto e tá pagando R$4.500, R$5.000 de aluguel. De aluguel com condomínio. Gente! Mas foi isso que eu te falei, que falei pra vocês agora. Gente, a pessoa tá tão preocupada. Eu digo, gente, vamos preocupar em fazer, em solidificar o negócio. Exatamente. É o lado contábil. O resto é perfumaria. Aí você vai ver o local, o enfeite, a decoração, aquela coisa estratosférica bacana. Tudo bem, é válido. Mas se eu não tiver a minha empresa sólida do ponto de vista fiscal, vai afundar. Vai entrar nos 80% que não vai fazer um ano. Ou nos 60% que vai fechar antes dos 5. Vai entrar para esse índice. Vai entrar para esse índice. Então, é muito importante o médico atentar para isso. Não só os médicos, mas assim, todos. Tem muita gente que não... que querem empreender. Né? Eu digo sempre assim, é o custo de ocupação. Sim. Seu custo de ocupação e envolve todos esses aspectos, que muitas das vezes, para várias situações, ele é maior do que o que você propriamente está pagando, está declarando de imposto. Com certeza. Não adianta eu te colocar e fazer um planejamento tributário, vamos dizer assim, e você esquecer desses outros custos que compõem o funcionamento da tua atividade. Então, não sei se com vocês acontece, eu acredito que sim, porque eu já vi também de alguns colegas esse tipo de colocação. Eu digo, olha, a gente precisa de um profissional nessa área, para isso é advogado, para isso é o profissional da contabilidade. Mas tem tudo na internet. Ou seja, eu vi no Google. É aquela pessoa que veio para consulta médica e olha para tua cara, doutora, mas eu já vi no Google isso. Aí tu fica... A pessoa que leu o resultado do exame vai procurar no Google, né? Vai procurar no Google. Gente, então a gente acaba cometendo ou no Google ou no YouTube, né? Que agora o YouTube é o canal de comunicação que tem todos os manuais possíveis e impossíveis, né? Pior que tem mesmo, né? Mas gente, as pessoas têm que acordar e entender o profissional, né? Porque as informações estão lá, mas o processamento das informações é só para o profissional, é só para quem está preparado para isso, né? Já pensou? A gente não pode cair nessa falácia, nessa bobagem. Isso, inclusive, é pueril, né? O profissional agir dessa forma. Não precisa, eu sei fazer, tá tudo lá. E acaba, eu digo, vai virar estatística. Quando a gente sente uma dor no peito, a gente não procura um padeiro, né? A gente não procura um pintor, né? Isso. É isso. E aí a gente sempre tem que trabalhar de forma, doutora Márcia, preventiva no negócio da gente. O Fernando acabou de falar. Você agir dentro da legalidade e você buscar reduções tributárias, redução da tua carga tributária dentro da legalidade é o certo, é o válido. Então, hoje a gente tem várias formas. Você pode atuar como pessoa física, com o Carnê-Leão. Você pode atuar na pessoa jurídica, pode ser no simples, pode ser no lucro presumido, pode ser no lucro real. Você pode pedir a equiparação hospitalar e ter uma redução da sua carga tributária. Claro, tem muitas regras, mas são regras que, de repente, para o teu negócio faz sentido e vale a pena você conseguir se enquadrar ali e pegar essa equiparação, né? Então, são as coisas preventivas. É a primeira coisa que você tem que ir atrás de um profissional de contabilidade de sua confiança. Igual você vai no seu ginecologista de sua confiança, no seu cardiologista da sua confiança, né? Então, você procura o profissional certo para lhe ajudar. E esse pessoal da internet, a gente vê muita coisa boa, mas a gente vê as coisas superficiais, né, doutora? A gente vê as coisas superficiais e a gente vê muito focado para venda. Muita mídia. O pessoal tá afim de vender, doutora. Muita mídia e pouco conteúdo técnico. Muito. Vamos dizer assim. A gente vê isso. Agora o festival disso em todas as áreas. Eu tô meio aqui de saco cheio, sabe? Desculpa, mas eu tô meio que isso. Eu imagino, porque são todas as áreas, a medicina não tá muito diferente não, infelizmente. Né? Então, assim, essas dicas foram excelentes, né?
a gente pode expandir. Deixa eu ver alguma outra coisa que os colegas falaram aqui. Ah, sim. Dicas sobre planejamento estratégico e previsões financeiras. Vixe, Maria. O que é isso? Previsões financeiras. É o que eu acabei de falar um pouquinho aqui, né? Também da questão do nosso planejamento tributário, né? Da gente, de tu levar esses números pro teu profissional da contabilidade, e aí ele vai avaliar qual é a tua situação hoje e ver os cenários possíveis, né? Vale lembrar, presidente Ana, que nós já estamos com uma reforma tributária aprovada, né? Lei Complementar 214, agora /2025, né? O presidente sancionou e agora, né, quando a gente está falando de aspecto tributário, enfim, né, nós vamos ter mudanças a partir de 2026, né, nós vamos ter mudanças aí a partir de 2026 para todas as empresas, porque agora são as etapas que, né, a reforma tributária ela vai entrar em vigor e isso vai mudar praticamente todo o cenário, né, das empresas. Então a gente está falando aí, quando a gente falando de planejamento financeiro, tributário, gerencial, envolve estratégico, todos, é importante que os médicos, empresários, né, que possuem empresas ou que estejam trabalhando como profissional liberal, enfim, estejam atentos, tá entendendo? Estejam atentos, com certeza já devem estar, porque está sendo amplamente divulgado, né, a questão de reforma tributária, as mudanças que nós vamos ter, tá? E isso é preciso que você esteja bem assessorado para que você tome o melhor caminho, né, para que você tome o melhor caminho, a melhor decisão para o teu futuro profissional, né, para a continuidade, né, da tua carreira profissional. Então não é colocando medo, não é isso não, porque as coisas o governo já vinha desde 2023 para cá, foi muito rápido a aprovação e trâmite, né, do PLP 68, que virou a lei complementar aí, né, que virou a lei complementar 214, tem outro que é o PLP 108, né, que é o Comitê Gestor do IBS, né, que vai também mudar o IBS, é o ISS e o ICMS junto. Não vale a pena falar questões técnicas, mas é principalmente a questão de que nós vamos ter mudanças e a reforma tributária ela vai entrar em sua plenitude até o ano de 2033, mas em 2026, 27, 28, 29, 30, 31, 32, gradativamente as mudanças vão estar acontecendo e ocorrendo. E é preciso que os empresários, as pessoas, os médicos, todos os profissionais estejam preparados. Fiquem atentos, né? Então, todas essas dicas são mais do que dicas, foi uma verdadeira aula aqui pra gente, que o médico, ele fica realmente, ele não fica boiando nessa... Precisa ter medo, tá, doutora Márcia? Não, precisa ter o contador lhe ajudando, lhe acompanhando, né? Exatamente. Tem gente, Fernanda, que realmente não tem paciência para essa parte administrativa, burocrática, mas a gente tem, então, que contratar e ter as pessoas, né, de confiança, com certeza, trabalhando conosco. A gente não dá conta de tudo, doutora. Gente, médico gosta de fazer a medicina. É isso mesmo. Entendeu? Gosta de fazer medicina, pelo menos é a maioria, tá? Que tem um que realmente tem um tino empresarial, acho lindo. Eu não entendo nada, eu digo, vamos contratar, tem que ter o profissional exatamente para cada um fazer a sua parte, solidificar o teu negócio, né? Então, a gente falou sobre vários pontos aqui, fomos na gestão, sustentabilidade, a responsabilidade fiscal, a documentação necessária para abrir, né? E alguma outra consideração final, Fernando, Ana? Olha, acredito que não. Pro médico é observar as questões legais, iniciais, né? É importante a questão da inscrição que a gente já reforçou, né? Você está, pessoa física e pessoa jurídica, legalmente registrado no seu conselho de classe, é importante, né? Ter as suas licenças sanitárias, reforçar, a gente vê muito nessas questões de fiscalização. Isso é a segurança para o teu paciente, né? Eu acho que isso é importante dentro de um atendimento médico, né? Seja ele pessoa física ou jurídica. Eu acho que o principal é isso, até sempre, como a gente fala, né? Um bom contador, né? Nossa! E acompanhar, né? Acompanhar teu contador. Eu acho que o médico ele tem que ser assim, super amigo do seu contador. Disposição para fazer o que é certo.
e eu tenho certeza que todos os profissionais, a maioria dos profissionais, dos profissionais, das pessoas, querem fazer, né? Querem fazer o que é certo, porque acima de tudo é algo que é princípio para o teu negócio continuar se mantendo vivo, firme no mercado. Né? Olha, eu quero agradecer essa frase, para mim foi a coisa mais linda. Não, as informações todas foram perfeitas, lindas. E eu gosto muito desse aprendizado novo, é um mundo muito novo para nós médicos. Agora, disposição para fazer o que é certo. Eu acho que pronto, gente, é o que encerra, ponto, bem aqui, né? De tudo que foi dito aqui, eu acho que nós abrangemos, vocês abrangeram tudo, que é os principais pontos de dúvida do ponto de vista do médico, mas para o médico fica isso, né? Você que é médico, então, que está pretendendo abrir o seu próprio negócio, disposição para fazer o que é certo, contratar os profissionais corretos para não cair naquela estatística. Então, eu quero muito agradecer aqui a Ana e o Fernando, presidente e vice-presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Maranhão. Que é isso. Muito obrigada pela disponibilidade, pelas informações. Nós é que agradecemos e aguardando o próximo convite, para quantas vezes a gente puder vir ajudar e esclarecer, tá? Eu acho que é o melhor, como eu digo. Com certeza, vamos chamar sim. Informação nunca é demais, né, doutora Márcia? Nunca! E reforçar novamente nosso agradecimento e parceria com o CRM Maranhão, CRC Maranhão, CRM Maranhão. Muito parceiros, em nome do doutor Albuquerque, agradeço a toda a classe. A gente vê o CRM efetivamente atuante, agora trabalhando na questão da fiscalização, e isso é importante para a atividade de profissão regulamentada, né? A gente está ali fiscalizando, garantir ali o serviço público de qualidade para os nossos clientes, né? E os nossos também clientes. Clientes médicos, clientes da contabilidade. Exatamente. Obrigada, doutora Márcia. Então, mais uma vez, obrigada. E obrigada a você que está nos acompanhando aqui em mais um Café CRM Maranhão. Eu sou a doutora Márcia Souza e espero você no próximo Café com o CRM Maranhão. Já siga a gente nas redes sociais, tá? Um abração. Café com o CRM Maranhão. Seja bem-vindo ao podcast dos médicos e médicas maranhenses.